Bem-vindos a mais um Conexão CEO. Há 3 anos, ela assumiu o comando da operação brasileira de uma das principais startups do país. Hoje eu converso com Priscila Siqueira, líder do Gympass no Brasil. Tudo bem, Priscila? Bom dia, né? A gente está gravando isso agora pela manhã. Bom dia, muito bom receber você aqui. Oi, Moacir, bom dia, né? Obrigada, um prazer estar aqui falando com vocês. Legal, Priscila, Obrigada eu pelo queria. Bom, convite. você já estava ali no Gympass há um tempo, né? Vinha de uma carreira ali, acho que mais de 10 anos na Oracle, se eu não me engano, né? Primeiro, o que te levou a aceitar esse desafio de ir para o Gympass? E depois, como foi assumir também o comando da operação aqui, bem no começo da pandemia? Ah, tá bom. Bom, eu vim de uma aquisição, na verdade, a Oracle adquiriu a Hyperion, então na Oracle eu já estava há 12 anos, além da Hyperion, né? Então eu vim de um tempão aí de Oracle. Tem uma história assim, né? Eu falava o seguinte, que eu só sairia da Oracle, na época eu já estava como vice-presidente para a América Latina, de uma área específica chamada Oracle Digital, e esse Oracle Digital era o SMB, entre aspas, aqui da Oracle, né, na época. E aí, então eu falava que eu só sairia da Oracle, um lugar onde foi minha escola, né, especial de vendas e tudo isso, mas eu falava que só sairia de lá para ir para uma empresa muito diferente, né, então tinha lá coisas como algumas empresas ali de mercado não concorrente super direto, ou para uma startup, porque como a Oracle Digital era SMB, a gente começou a trabalhar muito com startups nessa época, muito com ecossistemas, etc. A Oracle, na época, até abriu, a gente abriu lá na época, abriu uma aceleradora de startups, né, naquele momento. Então, assim, a gente começou a lidar muito com startups. E eu comecei a perceber que as startups, elas iam até um determinado momento, mas ela tinha uma carência muito grande em vendas. Porque geralmente ou era ou o fundador era técnico, e aí tinha um outro que ajuda na questão de vendas, e assim, mas tinha uma falta de conhecimento mais forte na questão de vendas, né? Então era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça, tipo, eu pensava o seguinte, um dia eu vou trabalhar em mentorar startups nesse processo, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse intervalo, eu recebi um convite de uma outra empresa de tecnologia, uma outra empresa americana de tecnologia. E aí, tinha um convite para morar até fora do Brasil. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou Era a Microsoft, embarcar né? nisso Pelo que eu... daqui, né? Exato. E aí eu falei, poxa, aí eu participei de um processo longo, Master, super longo. E aí no final fui aprovado. Só que nesse inteirinho, assim, tipo, 2 meses antes, o Jim Pass me chamou. E aí eu falei, poxa, vou lá conversar com esses meninos. A minha cabeça era, vou lá conversar com esse pessoal inteligente. Foi exatamente isso que eu falei em casa, sabe? Vou lá conversar com eles, ver o que acontece lá. E daí foi aí que eu gostei. E quando eu pus na balança o meu lado muito forte e aí o que pesou muito para mim na decisão foi o fato de eu parar de viajar, porque eu também pensei o seguinte, eu vou mudar, vou levar minha família para fora e depois eu vou ficar cuidando da América Latina, eu vou ficar viajando de qualquer jeito, né? E na hora que eu viajava bastante, eu tenho uma filha agora tem 11 anos, na época era mais novinha, e aí eu falei, não, é hora de eu começar a ficar mais em casa, ficar com ela e tudo. Então, aí eu decidi. E aí eu tinha também, esse foi um dos pontos mais importantes, mas também tinha um outro, mas que era o seguinte, cara, o Gympass já não é uma empresa muito pequena, já não era uma startup já era super early stage, uma boa né? presença global também, né? Já. Já era. Aí eu falei, poxa vida, se esse negócio dá muito certo, eu vou morrer de cara. Eu falei, cara, eu perdi, né, a oportunidade. Então, assim, eu tinha esse medo, vamos dizer assim, né? E olha, eu vou te falar, eu entrei no Gympass em dezembro, acho que foi abril, se eu não estou errando os meses, a gente teve uma rodada e a gente foi considerado um unicórnio. Você imagina se eu tô fora disso, você ia morrer de e agora o que acontece? Não muda nada no dia a dia, mas eu iria me preocupar. Então foi isso, a decisão foi mais ou menos nessa linha. E aí você entrou em dezembro de 2019 ou 18, isso? 18, 18, 18, né? 18. Tá. Aí É. chega 2020, começo de pandemia, acho que praticamente um mês ali de pandemia, você assume a operação brasileira aqui, né? Olhando, Aham, isso vai completar 3 anos agora. Olhando a empresa, aham. a operação que você assumiu há 3 anos e agora,
o que que mudou? O que que também tem um pouco do seu toque e o que que mudou aí nessa operação? Nossa, a gente mudou muita coisa, né? A gente mudou muita coisa. A gente mudou nosso Parece negócio, fácil né? Para resumir em 3 anos, começar, né? né? Parece fácil, É. é. Mas assim, a gente. Primeiro, a gente, obviamente, que depois de 2020, a gente pivotou o negócio para sair de benefício de atividade física para ser uma empresa, uma plataforma de bem-estar, né? Onde a gente trouxe outras soluções e a nossa visão hoje não está relacionada só à atividade física, e sim a todos os pilares de bem-estar, né? Então, acho que esse foi a primeira grande mudança que aconteceu em 2020, foi a forma que a gente achou de trabalhar durante a pandemia, porque, né, não sei o quanto que vocês acompanharam, mas a gente, imagino que bastante, mas eu digo assim, a gente é, trouxe para dentro de Gympass diversos aplicativos que fez com que a gente, de forma digital, trabalhasse, conseguisse colocar outros pilares, nutrição, saúde mental, meditação, educação financeira, tudo isso dentro do Gympass. A gente trouxe personal trainer, a gente comprou um aplicativo para as pessoas poderem treinar, um coach, né, de que olha o que você precisa e monta uma programação específica para você. Então, assim, então, em termos de solução, a gente mudou, e essa foi, para mim, uma das maiores transições que a gente fez ali naquele período, porque você imagina que uma coisa é você ser benefício de atividade física, você entrar na empresa e falar, tá bom, igual qualquer outro benefício, né? A hora que você vai para plataforma de bem-estar, aí é muito mais estratégico dentro da organização, porque eu tenho que entender qual é a estratégia de bem-estar da empresa, qual é a estratégia dele, quais são os indicadores e tudo isso. Então, entra um lado consultivo muito maior. Então, aqui é uma coisa que para mim foi muito interessante essa mudança, e eu trouxe todo esse meu conhecimento de venda consultiva, que é o que a gente faz em empresas de software, né? Então, essa é uma das coisas. É, então, acho que esse acho que foi a principal mudança. Claro, o time de vendas, eu diria para você que é todo é todo novo, né? Quando eu cheguei, a primeira coisa que, para mim, assim, uma das primeiras coisas que foi a mudança foi a forma de comissionamento, por exemplo, né? Como que a gente alinhar, coisas simples, de como alinhar o comissionamento, incentivando exatamente o que a gente quer da empresa, né? Então, acho que são esses os principais pontos obviamente, um lado também muito forte de atender o cliente, sabe? De ser orientado ao cliente. E ao cliente, porque você pensa que no nosso negócio, mas você parece básico isso, mas não é, porque a gente tem o cliente, empresa e o usuário. Então, em geral, quando você tem um marketplace, você está muito ali preocupado com o usuário. Então, onde é que ele está indo, o que é que ele está fazendo, como que ele está usando a rede, darará. Só que tem um lado aqui da empresa que para a gente é muito importante, porque é ele o facilitador do usuário, né? Então, trazer esse client-centrismo que para a gente, no sentido da empresa também é uma das coisas que eu diria que essa é uma coisa que eu venho trabalhando forte. Agora, nesses 3 anos também, muito até algumas questões influenciadas pela pandemia, tiveram algumas mudanças aí também em termos de mercado, né? Primeiro, mais geral, não restrito ao Gympass. Gympass foi uma como você mesmo citou ali, né? Se tornou um unicórnio. Acho que na última rodada, em meados ali de 2021, foi avaliado em mais de 2 bilhões. De certa forma, teve um fim de festa aí, né? No Venture Capital, todo mundo fala disso. De que forma esse cenário mais restrito afetou vocês aí no dia a dia ou na condução dos planos aí até em curto e médio prazo, longo prazo? Tá, é assim, eu até estava falando sobre isso ontem, né? Na verdade, o que que acontece? Acho que a gente viveu esse fim de festa, que a gente viveu essa restrição, talvez até no início até quando começou a pandemia, né, Moacir? A gente, quando começou a pandemia, a gente teve que se reestruturar para poder continuar vivo, porque em teoria a gente fechou, a gente não tinha produto para entregar nem para o cliente nem para o usuário. Então, assim, a forma da gente continuar vivo foi isso. Então, por mais que a gente ainda tinha, o dinheiro estava mais fácil, vamos chamar assim, a gente sempre foi muito cauteloso, porque você imagina que
né, a gente estava reconstruindo ali, né, os usuários, a gente não chegou a zerar, mas assim, o número de usuários usando o Gympass, né, teve uma queda importante. Então, assim, então eu acho que a gente foi muito cauteloso. Quando aconteceu então aí agora, a partir de agora, o que nós estamos fazendo é, vamos focar em organizar o que a gente tem que entregar, né? Em vez da gente ficar. Então, o ano passado, por exemplo, mesmo ano passado, a gente teve aquisições, o ano retrasado, mesmo durante esse período, a gente teve aquisições, a gente teve expansão. Aqui no Brasil, a gente continua expandindo. Então, isso para a gente não afetou tanto. O que, que muda para a gente? Não é que nem que muda, mas o que, que a gente fez? A gente tem que focar no que é para a gente fazer direito. Então, agora nós estamos trabalhando nessa questão de ir para uma plataforma de bem-estar. Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Então, vamos fazer isso direitinho. Então, não está no nosso curtíssimo prazo expandir para outros países, abrir outra operação, nada disso. Agora a gente vai pegar isso que a gente tem, esses 11 países, com esses 14 mil clientes, vamos continuar expandindo e crescendo como a gente vem fazendo nos últimos dias. Acho que esse que foi aqui o que a gente decidiu, sabe? De uma forma muito transparente. E Priscila, se a gente pensar nesses 11 países, nesse mapa global, qual que é a relevância hoje do Brasil para o Gympass? O Brasil ainda é a maior operação, né, Moacir? Ainda é a maior operação, mas quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, que começou em 2018, hoje ele já é a segunda maior, né? Então vem crescendo bastante, mas o Brasil ainda é a maior operação, né? A maior operação do Gympass. Bom, em termos de, que a gente está falando de mudanças, né? Vocês praticamente, assim, não, e não só em termos de Brasil, mas acho que globalmente a gente pode falar, vocês difundiram esse modelo ali, primeiro de uma plataforma de benefícios de atividade física, né? E acho que também estão na ponta aí, na dianteira dessa questão de mudar para uma coisa mais ampla, né? Para esse modelo mais focado no bem-estar. Mas hoje vocês não Uhum. estão mais sozinhos, né? Se a gente falar de Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho. Teve aquela decisão do CAD, só para deixar todo mundo aqui na mesma página que não acompanhou. Vocês acham que assinaram foi em setembro, né? Era uma questão que já vinha, acho que desde ali de fim de 2020, se não me engano, um termo de cessão de conduta, entre outros pontos ali, limitando os contratos de exclusividade com academias, né? Como é que vocês enxergaram essa decisão? O que mudou para vocês na prática? Não, assim, vamos lá, né? A gente, obviamente, tinha um modelo aqui de atuação, né? Mas a gente sempre foi muito, assim como a gente é muito cuidadoso com tudo que a gente faz, a gente sempre foi, a ética também faz parte dessa nossa conduta, sabe, Moacir? Então, assim, a gente sempre cumpriu a legislação, a gente sempre teve aí de acordo com tudo, a gente obedeceu todos os termos aí do CAD, né? Então, assim, e aí o que que foi decidido, na verdade? A gente decidiu o seguinte, a gente se comprometeu, a gente teve algumas decisões aqui com o CAD, né? Então, por exemplo, o que que mudou para a gente? Antes a gente tinha uma forma de atuar, hoje o que que a gente fez? A gente, a gente vai, por exemplo, o acordo do CAD determina que a gente ainda pode manter exclusividade baseado em alguns critérios. Então, por exemplo, primeiro, a gente tem um comprometimento de pagar um valor específico durante o contrato, né? Ou seja, e cobrir qualquer diferença que a gente tenha acontecido nos anos anteriores. A gente se comprometeu a proporcionar aí um crescimento de usuários 2 vezes maior do que o crescimento médio da academia nos últimos 5 anos, de maneira que a gente consiga propor o que a gente fala para eles, né? Que é o seguinte, que é eu vou te pagar ali um valor, talvez não o mesmo preço do balcão, mas eu vou te trazer muito mais gente, né? Eu vou aumentar aqui o share, né? E a gente também, e aí essa exclusividade ficou limitada a 20% da base total do município ali, né, da zona de cada município. Então, assim, a gente segue, o que mudou para a gente foi basicamente essa regrinha, que a gente não tinha ela tão claro assim, mas a gente sempre foi muito cuidadoso, sabe, Marcelo, com esse tema, sabe? Então, óbvio, tem um lado da concorrência, que óbvio que é mais legal a gente não ter, mas assim, faz parte também, né? Mas eu acho que toda vez que você encontra um concorrente, significa que a gente está no caminho correto, né? Acho que faz parte, sabe?
Agora, faz parte falando de disso. concorrência, a gente está falando, vamos dar nomes aí, né? Tem a Total Pass, que é Uhum, ali do grupo Smart Fit, e uhum, nessa questão do CAD, acho que foi uhum, até eles que entraram com essa denúncia, eles alegavam, entre outros uhum, pontos, que vocês abusavam uhum. do domínio que vocês tinham. Como é que você responde a essas alegações? A minha resposta, né, para essa sua pergunta, ela é muito clara, assim. A gente nunca usou, né? A gente sempre foi o mais ético possível com os nossos parceiros, tá? O que a gente, até porque várias questões, a gente não quer que eles atendam os nossos usuários de forma diferente, a gente não quer, nunca quis isso, então a gente não quer espremer ninguém, nem nada disso. Então, assim, a gente sempre investiu muito nos nossos parceiros, no sentido de como ajudá-los, né, a investir, trazer mais gente, investir nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que óbvio, a gente entrou antes, a gente tinha mais academia e exclusividade com essas academias. Agora o abuso, assim, sinceramente, eu acho que aí, enfim, é questionável. Até porque a gente entrou com essa discussão no CAD e tudo isso, e você vê que a resposta do CAD não foi, ok, termina com tudo isso, né? Foi uma resposta plausível porque a gente mostrou qual era o ganho que a gente estava trazendo para todo o segmento, né, para todo o setor. Então, é, enfim, o quanto que as academias até estavam usando todo esse investimento que a gente está fazendo para a melhora deles, etc. Né? Então, assim, é questionável essa conversa, né, Marcelo? Acho que a minha resposta é muito simples, assim, a gente nunca trabalhou para espremer os nossos parceiros ou ser extremamente abusivo, nada disso. A gente sempre trabalhou na linha de ser o mais ético, transparente e seja que nosso ecossistema seja verdadeiramente um ganha-ganha-ganha, né? Ganha a empresa, ganha o usuário e ganha o parceiro, né? A gente sempre trabalhou com essa visão, né? Então, assim, de novo, assim, acho que não faz muito sentido. Até porque, se você olhar até a própria resolução do CAD, vai um pouco de desencontro com essa afirmação, né? Então, Tem ajustes aí, né? Um mercado, de certa forma, é um modelo é, novo, não é o que está acontecendo só com é. vocês. Aconteceu, por exemplo, ali em relação aos aplicativos de entregas de restaurantes. Acho que tem ajustes a serem feitos aí, né? Mas, de qualquer forma, a parte de questões, alegações, imbrólios, é um novo cenário de concorrência, né? Antes, como você mesmo falou, É, lógico que era é. muito melhor a gente estar sozinho nesse espaço. O que muda na prática para vocês? O que muda na prática para a gente primeiro, a gente vai, eu acho que em qualquer cenário de concorrência ganha quem estiver atendendo melhor o seu cliente. Acho que essa é a regra, quem decide isso, quem é melhor, quem não é melhor, é o próprio cliente. Então, esse nosso trabalho da gente cada dia mais ter esse client centrismo em trabalhar mais com o cliente da empresa e tudo isso, isso é regra de ouro, eu acho, sabe? A gente precisa atender melhor. E atender melhor em todos os sentidos. Como que eu entrego soluções para ele que seja mais interessante, para ele realmente executar o programa de bem-estar dele, porque, de novo, eu não quero que ele vá na academia só. Ir na academia é parte do meu processo, é parte do produto que eu tenho. Eu quero ser muito mais abrangente, eu quero ser estratégico, eu quero estar dentro do relatório que ele faz lá para os investidores, dizendo qual é a ação que ele está fazendo para o bem-estar. Então, é uma relação muito diferente do que simplesmente sair distribuindo benefício de atividade física. Então, ela é muito mais complexa. Então, as empresas que estão buscando por isso são as empresas que vão olhar e que vão estar aqui mais com a gente. Então, para nós, o que muda é cada dia mais a gente tem que persistir em entregar um serviço melhor, em ser excelente. Acho que esse é um ponto. Excelente em atendimento, excelente em serviço, excelente em diversificação, em cobertura. Então, acho que esse é o que. E ser rápido, né? Ou seja, o mercado está aí, a gente tem que ser rápido. E trabalhar. Então, acho que esse que é o. Assim, na prática, mesmo, se você me perguntar o que muda para a gente é isso, é como que a gente. E é legal, porque no final não é só o cliente, eu também tenho que. O parceiro é meu cliente, então como é que eu também levo mais vantagens, mais benefícios para o nosso parceiro? Então, tudo isso contribui para um ambiente, para uma evolução, sabe? Para uma evolução de todo o ecossistema. Mas nós aqui, a nossa meta é olhar
para ter um bom atendimento e para ter um produto excelente. Porque a hora que você tem um produto excelente, o mercado vai nessa linha, sabe? O cliente escolhe. Antes de falar de um pouquinho de cada uma dessas pontas aí que vocês atendem, Priscila, só para a gente dimensionar um pouco, quantos parceiros hoje, se a gente pensar no bem-estar, né, na plataforma de bem-estar, no modelo de negócio de vocês hoje, quantos parceiros vocês têm plugados hoje na plataforma? Hoje a gente tem 50 mil parceiros global e no Brasil 25 mil, considerando todos os Falando das estúdios e tudo academias, isso, né? das academias. Mais uns 40 apps que a gente tem, mais um que a gente comprou, esse de coach. Então, esse é o que a gente tem plugado na plataforma. E se a gente pensar em termos de próximos passos aí, Priscila, Uhum. por exemplo, você falou de aquisições, né? Ou mesmo parcerias, vocês têm feito muitas parcerias também para plugar esses parceiros. O que você pode falar um pouco aí? Aquisições seguem no escopo para ampliar essa plataforma e parcerias também? As parcerias sempre, né? Aquisição, eu acho que a gente parceria sempre a gente tá, né? A gente colocou vários novos parceiros, né? A gente colocou Headspace, a gente agora ampliou para a questão do sono, colocou Sleep Cycle, esse Trainearch que eu te comentei que a gente comprou, Vocês a compraram, gente né? desenvolveu um módulo adicional, né? A gente desenvolveu um módulo adicional de saúde mental, então, na mensagem, né, no sentido de um plano, uma saúde mental corporativa. Então, é bem diferente de ter só uma plataforma de terapia, né? Então, a gente tem todo um plano que a gente faz com a empresa. Então hoje eu diria para você assim, o nosso trabalho é a gente expandir nessa questão de atender todos os pilares, né? Obviamente, talvez a gente entre em algum mais para o futuro em algum outro pilar. Então, hoje a gente está em saúde física, né, é o nosso core. A gente tem saúde mental que a gente está indo muito bem. Então, talvez a gente tenha outros pilares que a gente pensa aí mais para frente, né? Não é uma coisa de curtíssimo prazo, mas esse é o que a gente está trabalhando hoje, né? Mas tem outros pilares que a gente quer ser excelente também. Tem nutrição, tem tantos outros pilares aí para a gente ter mais do que Você só os, falou né? nutrição, sono, que vocês entraram acho que ali com a Sleep Cycle. Tem É, alguma outra área que é. vocês, mesmo que seja mais no médio prazo ali, que vocês também veem bastante potencial para ser adicionado aí nesse guarda-chuva? Eu acho que eu não tenho nenhuma aqui para te dizer de cabeça que, poxa, tem, porque eu acho que hoje a gente está muito bem completinho em todos os pilares com os nossos parceiros, sabe? Mas é óbvio que se tiver algum outro parceiro que tenha alguma coisa, alguma proposta interessante que venha de encontro com o tema de bem-estar, a gente está super disposto a conversar, né? E a falar. E hoje, assim, então hoje o que a gente mais está trabalhando também nessa questão de evolução, Moacir, é como que a gente coloca, porque tem um ponto super importante aqui, que é como ser um bem-estar para toda a organização, né? Como é que eu coloco isso? Porque a grande diferença entre você ser uma plataforma corporativa e ser um benefício é que a plataforma corporativa deveria estar disponível para todo mundo. Então, você imagina que uma empresa deveria colocar isso para todo mundo. Então, hoje, quando a gente põe o Gympass na empresa, parte das pessoas, dependendo do que ele quer, ele compra um plano do Gympass, mas eu já tenho coisas que eu pluguei o Gympass, eu já tenho aplicativos disponíveis para todo mundo usar gratuitamente, né, sem a coparticipação do funcionário. Eu tenho aulas digitais e agora a gente está evoluindo, inclusive, para ter acesso a academias. Então, acho que essa que é a nossa evolução, sempre pensando na linha de como que eu atendo a empresa na plataforma de bem-estar dela. Porque quando você é benefício é quem quer usar o benefício. Agora, quando eu sou a plataforma da empresa, aí eu tenho que atender a empresa. Então, por exemplo, quando eu falo em atender a empresa, tem diferenças bem importantes aqui, principalmente em relação ao competidor quando é só plataforma, quando é só benefício. Por exemplo, eu hoje, se um cliente tem Gympass, a gente fez N ações relacionadas ao mês da mulher, por exemplo. Mês que vem, a gente tem ações relacionadas ao mês das mães. Qual é a grande preocupação das áreas de saúde e bem-estar das empresas? Poxa, que ações que eu vou fazer relacionada à mãe, por exemplo? Ou em maio, a mãe, ou esse aqui de mulher. Quais são as ações que eu vou fazer? Eu vou trazer um palestrante,
vou criar uma campanha, o que eu vou fazer? Esse é o grande desespero das empresas de bem, do desespero, estou exagerando, mas é a grande preocupação dos gestores dessas áreas. E aí eu tenho isso na plataforma. Ele basta pegar ali, já está tudo pronto, ele só coloca o logo dele e comunica, ele não tem custo com palestrante, com nada disso. Então já está na minha plataforma. Isso faz parte de ser um parceiro da empresa de plataforma de bem-estar. Isso faz parte de economia de redução de custo para o atendimento. Então, é essa a nossa linha e sempre vai, e pelo menos é isso que a gente está perseguindo, tá? Para a gente, esse é o sinônimo de ser uma plataforma corporativa de bem-estar. Essa questão do bem-estar está muito ligada à questão de redução de absenteísmo, né, de produtividade também. E isso acho que está muito ligado também a você ter acesso a dados, né? Que acho que é uma coisa que vocês fornecem bastante. Como é que vocês estão trabalhando isso junto às empresas? Lógico, dentro ali obedecendo as questões da LGPD, né? Como é que vocês estão desenvolvendo essa questão da oferta de dados? É uma das pontas também que vocês estão apostando mais aí para se estabelecer como uma plataforma de bem-estar para as empresas? Total, Master, total. Porque assim, é o dado que muda a vida das empresas. Vou te dizer por quê. Vou te dar um exemplo só para tentar aqui, vamos dizer assim, mostrar o que eu estou falando. Imagina que hoje, um dos temas mais críticos nas organizações, e ontem eu estava falando com um banco, e esse é um problema, inclusive em banco, é a questão do endividamento das pessoas, a questão da educação financeira. Você está endividado e você está com problemas no seu orçamento, te causa um problema de saúde mental. A gente tem cliente que falou que começou a ter mais roubo dentro da empresa. Tudo isso por conta da sua situação financeira. E aí, o que acontece com... Então, imagina o seguinte, então uma empresa, o gestor de bem-estar da empresa, o gestor de saúde, o RH, qualquer pessoa que cuida desse programa dentro da organização, vai lá e faz uma palestra, um exemplo. Eu vou lá e faço uma palestra sobre educação financeira. Como é que ele mede o retorno e o impacto dessa palestra? Mede quantas pessoas atenderam a palestra. Num exemplo que eu tive esses dias numa empresa, comentou que o palestrante ofereceu 3 consultorias, mais de 500 pessoas, 3 consultorias, impactei 3 pessoas. Imagina se você tem o Gympass. Primeiro, a gente já tem essa palestra através dos nossos parceiros, é uma das coisas. Segundo, no mesmo momento que você terminou de dar a palestra, você pode falar, gente, olha só, você pode baixar aqui gratuitamente, sem nenhum custo adicional, nenhum custo adicional, um aplicativo para você controlar, colocar o que você acabou de ouvir aqui em prática. E, inclusive, você pode... E aí, a pessoa que entregou a palestra, o que ele faz? Ele mede quantas pessoas participaram, ele mede quantas pessoas baixaram o aplicativo e mede mês a mês quantas pessoas usam o aplicativo. Nisso você está mostrando o retorno. Nisso você está mostrando o resultado das ações que você está fazendo. Porque o maior desafio das empresas é esse, é mostrar resultado e retorno nas ações que eles estão fazendo. Mesma coisa, impacto no plano de saúde. Então, por exemplo, hoje a gente tem um dado que a gente conseguiu reduzir em algumas empresas 25% do custo de saúde médico. De novo, você ligar você tem que entender qual é a estratégia da empresa e ligar o seu... Eu falo o seguinte, eu não quero ser o benefício que eles ficam comunicando. Eu quero ser a ferramenta para a empresa implementar a estratégia de bem-estar dela. Então, não precisa nem falar que é o Gympass. Falar, olha, vou dar para vocês uma palestra, vou usar esse exemplo, de educação financeira. Não precisa dizer que é o Gympass, não é o Gympass, não é nada. Vai lá, entrega a palestra, depois fala, baixem o aplicativo, baixem através do Gympass. É a ferramenta, não é quem está, entendeu a diferença? Então, e aí o dado tem que existir. Então, é o dado que dá essa robustez, né? Então, por exemplo, a gente tem feito algumas parcerias até com empresas de health tech, porque em saúde o grande desafio é que tem muito dado que para nós eu não consigo ter acesso. Então, eu preciso dessas parcerias para eu poder entregar esses dashboards, né? Então, hoje sim, a gente está trabalhando para a gente ter dashboards integrados, por exemplo, saúde física, saúde mental, então ter todo esse mapeamento e esses indicadores. Então, esse sim é uma frente que a gente vem desenvolvendo forte.
Agora, se a gente voltar ali para o core, né? Para o DNA de vocês, que é a atividade Uhum, física. O que que vocês têm feito, por exemplo, uhum. para as academias, né? Para apoio. Acho que tem coisas até, vocês fizeram parcerias ali com adquirentes, mas me fala um pouquinho do que vocês fizeram e do que vocês estão planejando nessa ponta aí para apoiar esses parceiros. Tá. A gente tem algumas ações, né? Então, sim, com o adquirente, a gente fez aí com o acho que PagSeguro, se não me engano, então a gente fez com algumas empresas nesse sentido. A gente acabou de lançar, junto com a Ser Educacional, por exemplo, uma certificação do personal trainer, né? Das pessoas que estão trabalhando em bem-estar, então, que estão trabalhando aí. Porque isso foi até uma conversa nossa aqui com um dos fundadores deles, né, com o Jânio, a gente estava falando de personal e tal, ele falou, poxa, então aí veio essa ideia, foi o ano passado, e a gente falou, poxa vida, por que não trabalhar juntos para a gente poder entregar isso, né? Então, acho que esse foi a coisa mais nova que a gente está fazendo aqui, né, junto com as academias, no sentido de entregar mais benefício para eles. A gente tem trabalhado com algumas empresas até de seguros e alguma coisa para a gente poder apoiar nesse sentido, né? Que mais? Acho que eu falei, né? Da questão de meio de pagamento, crédito, né? Esse negócio da ser Tem educacional soluções também. que vocês estão Custos. pensando aí a quatro mãos ou até seis, oito mãos, mais nessa área financeira também para frente? Não, o que a gente está pensando, você disse para as academias, o que a gente está pensando Isso, para isso. eles é o tema junto, né, nessa linha com a Ser Educacional, a gente está trabalhando com eles para a gente fazer um curso de marketing para as academias, por exemplo, entendeu? Como que eles podem fazer melhor o tema de marketing deles, né? Então, acho que essa é uma das coisas que a gente vem trabalhando com eles, né? E aí, fora todos os outros apoios que a gente já faz, né? Trazendo mais cliente corporativo, a gente apoiando mais nesse ciclo de manter o usuário, né, ativo, ou seja, manter o usuário mais fiel àquela academia, né? A gente ajudar nesse processo, né, do usuário continuar lá. E acho que um grande benefício que a gente tem aí para os parceiros hoje 80% dos nossos usuários, quando eles vão para uma academia, eles não praticavam atividade física antes do Gympass. Então, acho que esse é um dado bem importante de como a gente está aumentando o mercado, né? De como a gente está aumentando a possibilidade deles terem mais receita, né? Em especial nas que a gente chama das academias de bairro, né? As academias aqui que são mais de donos, né? O que a gente chama aqui internamente de long tail, né? Que não são as grandes cadeias. Então, assim, isso é uma diferença, né? Para eles faz a diferença, né? Na ponta da oferta, né, das empresas. Como é que Uhum. está um pouquinho? Acho que vocês começaram isso foi questão de um ano com mais ali foco para pequenas e médias empresas. Como é que está como é que está evoluindo isso? Puxa, isso tá bem legal, assim, sabe? Quando a gente, aqui tem uma história. É, Quando a gente mudou porque antes de 2020, a nossa missão era combater o sedentarismo. Quando a gente mudou a nossa missão para fazer o bem-estar ser universal, nesse processo a gente falou assim, bom, ser universal não significa só a quantidade de coisas e como que eu estou oferecendo e nada disso, ser para todos. Então, nessa época aí, a gente começou a investir fortemente nas empresas menores. Então hoje, qualquer empresa que seja uma pessoa jurídica acima de 10 funcionários, ele pode ter Gympass. E a forma de trabalhar isso, então assim, também é muito simplificada. Então imagina que ele entra totalmente digital, ele mesmo faz tudo, né, automaticamente, e aí ele já está liberado para usar o Gympass em algumas horas, né, ali. Então a empresa algumas horas, tudo mais depende dele de subir quem são os funcionários, etc, do que necessariamente nós. Então a gente trabalhou muito forte nessa questão de poder descer e atender eles. Para eu poder atender, eu preciso ser digital, eu preciso ter isso é, de uma forma Fluida ali, mais né? simples, Uhum. fluida, exata, era essa palavra, obrigada. Então, de uma forma mais fluida. E aí, depois a gente. Agora a gente. E aí, então, foi isso que a gente fez.
porque a gente já estava atendendo como SMB empresas menores do que 500 vidas, por exemplo. Então, mas aí você ficava ali naquele meio, né? Porque uma empresa de 300 funcionários, ela não é uma empresa SMB super pequena, já é uma empresa que tem uma certa estrutura, né? Então, a gente trabalhou forte para atender todo mundo. Qual é o recorte hoje? Você falou ali acima de 10 funcionários, até quando? Quem está nesse perfil para vocês? Como assim, você quer dizer? Em termos de funcionários, qual é o recorte ali que você usa, né? Você falou que para vocês PME ali acima de 10, até quantos funcionários hoje que estão nesse perfil que vocês estão SMB até atendendo? 500. É, Até até 500. 500, tá. É. A partir daí a gente já trabalha mais no modelo de enterprise, né? E dá para ter uma Que é um modelo dimensão, mais. Priscila, do peso que isso tem hoje, da participação que tem hoje no bolo total do Gympass aqui no Brasil e do potencial também dessa camada para vocês? O potencial é gigante, né, Moacir? Porque assim, o potencial é gigante. Se você olhar o tamanho de microempresários, né, e de empresas menores que a gente tem, é gigantesco, né? 90% do nosso mercado são empresas menores, né? Então o potencial é gigantesco. Hoje a gente já tem dentro dos nossos 14 mil clientes aí, SMB é o que mais cresce, sem dúvida, sem dúvida, né? E o que eu acho, a gente está SMB, obviamente, em todos os mercados, não só no Brasil, cresce aí 2 a 3 vezes mais do que o mercado enterprise. E, e assim, como é o maior segmento, o que a gente vai fazer vai ser igual às outras empresas só, entendeu? Chegar num patamar de share aí muito forte, né? Muito grande, se a gente olhar em número de empresas, né? Então, hoje no Brasil, a gente é o que mais cresce, eu diria para você. Você O que diria mais que é um cresce. dos, além da a parte da questão do bem-estar, que é mais geral ali no escopo de vocês, essa é uma das prioridades, crescer aí, ganhar escala nas PMS? A gente precisa ganhar escala nas PMEs, é uma das E tem algum prioridades. movimento novo para acelerar essa questão? Tem alguma estratégia, algum foco que vocês estão seguindo mais para acelerar isso, além desse atendimento digital, mais simples, mais. Não, acho que assim, não, nada novo. O que a gente está fazendo obviamente, colocando eles numa plataforma, né? Um upgrade nosso de plataforma tecnológica, mesmo que seja mais fluida, mais simples, né? E que tenha mais, gente, me fugiu a palavra, mas que tenha mais robustez para suportar a quantidade de empresas e tudo isso, né? Então, ou seja, a gente porque você imagina, né, que hoje a CMB para a gente, só um número aqui, só para você ter uma ideia, a gente, em número de usuários, a CMB representa para a gente 10% hoje do número de elegíveis. Então, já é um número grande, né? Então, você imagina que eu preciso de plataforma que tenha essa e a fluidez dele, o fato de ser digital, tem que ser tudo mais moderno, né? A gente tem que fazer tudo modernizar cada vez mais. Então, acho que esse que é o Tem uma nosso equipe foco aqui, dedicada sabe? para Tem, esse perfil de cliente? Tem uma estrutura tem, hoje tem uma dedicada equipe para. dedicada, tem uma estrutura dedicada, uma estrutura inteira dedicada só para isso. Até porque quando a gente começou, ele era até tecnicamente no sistema era feito quase que separado ali, né? Então, a partir agora que a gente juntou todo mundo e mas tem uma equipe só de SMB, porque é muito diferente o perfil, é muito diferente né, as preocupações são diferentes, a forma de, né, isso tudo que eu estou te falando, de você atender o cliente, ela é diferente, ela tem que ser muito mais self-service, né? Então Você tudo falou isso de tem uma equipe 10% dedicada. hoje da base de usuários. Você diz usuários ali na ponta, né? Dos funcionários É, dessas empresas, né? aham, Qual é o potencial que isso aham. pode chegar, não sei, 2, 3, 5 E anos? Vocês têm isso um pouco dessa medida? Puxa, Moceiro, eu não tenho essa medida aqui em número de potencial, né? Mas você Uhum. imaginar que a gente tem. Eu sempre imagino o seguinte, ó. Imagina que 90% das nossas empresas, você pegar, né, 90% das nossas empresas são SMB, né? Então, ou seja, o potencial disso é gigantesco, né? Assim, é bem grande, né?
Ainda a gente, porque assim, a gente divide, se você pensar em número de usuários, de população, tem as grandes empresas que têm o maior número de funcionários, depois tem o setor público e depois eu tenho as SMBs, né? Então, assim, esses são as E três a grandes SMB mais segmentos recente, quando a né? O gente foco, né? olha, e a SMB é mais recente, é. Então, assim, eu não tenho para te dizer assim qual é o potencial que a gente tem aí para chegar aqui de cabeça, mas é, em termos de usuários é grande, né? É o maior Esse aquário aí, número. acho, né? Em número de Com empresa, com certeza. certeza, sem É. dúvida, né? Sem dúvida. Uhum, A questão é em número de funcionários, né? Que uhum. talvez ele não seja o maior de todos ainda, né? Não, não. Bom, a gente está caminhando para o final, Priscila. Eu queria reservar um tempinho para contar um pouquinho da tua trajetória também pré-Gympass, né? Como é que a tecnologia, né? Primeiro, porque ali na Oracle e antes de vendas até, né? Acho que você teve um bom background de tecnologia. Como é que isso entrou na tua vida? Me conta um pouquinho aí da tua trajetória antes de entrar no mercado de trabalho mesmo, né? Ah, tá bom. Nossa, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Moacir? Eu fiz colégio técnico de processamento de dados na época, então eu comecei a trabalhar no segundo ano do colégio e e daí a gente, enfim, e aí eu era programadora, né? Eu brinco, falo assim, hoje em dia, hoje tem os nomes mais bonitos, né? Coder, darará, mas eu era programadora e eu trabalhei com isso, fiz estágio. Com 16 anos eu comecei a fazer estágio no colégio, né? Do colégio, e a partir daí eu sempre trabalhei. Então, com 18, eu brinco, falo, com 18 eu tive minha primeira emprego formal na carteira assinada como funcionário, né? Então, assim, eu sempre trabalhei nessa área de tecnologia. E aí eu comecei e aí, quando essa empresa que eu fui trabalhar, a gente começou, eu peguei o boom do ERP, do downsize, então eu peguei esses movimentos do mundo de tecnologia, né, e foi o que me levou para essas empresas e trabalhar em projetos de implementação de softwares de gestão de ERP na época, né, PeopleSoft, BAM, então, enfim, então eu sempre trabalhei fiquei de então, até 2001, por aí, eu trabalhei nisso, de implementação de projeto, gerenciamento de projeto. Aí eu saí de programação e fui para a gestão, para os projetos, né, implementar os softwares. E aí depois em 2001, eu fui trabalhar numa incubadora. O dono dessa empresa onde eu trabalhava me convidou para fazer uma incubadora de desenvolver software para smartphone. Imagina, em 2001 a gente não tinha nem rede ainda no Brasil Não direito. tinha nem Então, assim, eu falo smartphone, que eu na sempre verdade, né? tive. Então, porque ele Eram era amigo os featurefones ali de ainda, né? executivo da Qualcomm. Ah, E aí tá. ele sabia que a Qualcomm estava trazendo para o Brasil, então ele quis se antecipar. Então, eu acho que eu sempre trabalhei muito forte nessas coisas novas, assim, sabe? Mesmo no mundo corporativo, não estando uma startup, sempre foi muito nesse intraempreendedorismo, né? E Uhum. aí a gente trabalhei lá, a gente vendi meu primeiro sisteminha para Spype ali no startup, uma coisa, depois não sei dar uma história. Mas aí foi aí que eu comecei minha relação com a área comercial, porque nessa incubadora o time tinha que desenvolver e a gente tinha que vender, porque senão não resolvia, né? E aí a partir daí eu fui para uma amiga minha me convidou para trabalhar na área de pré-vendas de uma startup que estava vindo para o Brasil por conta que vendeu para a Petrobras, que era a Hyperion, que era um software de orçamento. Então, você imagina, em 2002, o Brasil tinha acabado de sair, né, dessas altas inflações, as empresas estavam aprendendo a entender o que era orçamento. Então, eu também trabalhei forte com eles nesse sentido, até que eu fiquei 5 anos lá, a Oracle comprou, e aí eu entrei na Oracle e aí foi aí todo o meu lado mais por lado comercial, né? Então foram Agora, desde 2002 aí nisso. se a gente pensar como em várias outras esferas, mas acho que o mercado de tecnologia, ainda é majoritariamente masculino, né? Você tem uma, uma dificuldade ali, um desafio. Eu imagino quando você começou. Isso não foi um motivador a mais? Me conta um pouco desse desafio. Eu, assim, sinceramente, eu acho que lá atrás, né, hoje eu tenho uma visão completamente diferente de tudo isso, né, mas lá atrás, eu acho que a gente sofria
talvez os preconceitos e situações complexas que a gente vê hoje, né? Mas eu acho que a ignorância às vezes é uma bênção também, né, Moacir? Porque a gente não tinha essa conscientização. Então, óbvio que se a gente tivesse a educação que a gente tem hoje, talvez teria sido muita coisa diferente. Mas a gente não tinha. Então, assim, foi difícil, obviamente, eu provavelmente perdi oportunidades que talvez se eu não, né, talvez eu não teria perdido, mas foi assim, sempre foi complexo, assim, é um mundo majoritariamente masculino, ponto, né? Então, assim, hoje já vem mudando muito, mas eu acho que a gente, assim, eu sofri bastante esses temas, né? Ainda mais eu, que era mais jovem do que os outros, então também tinha esse outro lado, que também eu me lembro de quando eu fui implementar um ERP, eu era responsável pelo lado financeiro, eu me lembro que um CFO falou, não vou ficar discutindo fluxo de caixa com essa menininha, eu não me lembro de quando ele comentou isso comigo. Então, assim, então tinha todo esse... E aí isso fazia com que a gente tinha que ser, tipo, melhor do que os outros. Então, hoje, se você me perguntar quais são as minhas principais batalhas hoje nessa questão de gênero, primeiro, a questão da gente ter uma igualdade na alta liderança, porque hoje, quando você olha o médio e baixo, a gente já está já está melhor, mas a gente precisa ter uma melhor, né, melhor igualdade na alta liderança. Porque, por incrível que pareça, você pega empresas de médico, onde a maioria é enfermeiro, darará, é mulher, quando você olha a alta liderança, são homens. Então, essa, para mim, é uma das batalhas. A outra é as mulheres, sim, negociarem seus salários. A gente não negocia, e eu falo isso por mim, e eu aprendi isso agora. A gente precisa aprender a negociar os nossos salários. E a terceira é que eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser só igual. Quero ser igual o meu amigo aqui do lado, trabalhar igual, fazer igual. Eu não quero ser melhor do que ele. É o Vamos fazer básico, igual né? para a gente ser avaliado igual, sabe? Mas São as minhas principais batalhas hoje. é o básico isso, né? Acho que Porque. não, Desculpa. não tem muito o que falar, né? É o justo, é o básico e é isso aí, né? E Porque só. hoje as mulheres ainda. Perdão, Moacir, porque eu só queria Não, complementar, porque hoje as mulheres ainda se orgulham, às vezes, de dizer assim: eu tive que ser a melhor, eu tive que fazer a melhor. Eu também tive, mas eu não quero mais, sabe? Quero fazer igual. É isso. e só mais uma questão, quando você comentou ali do convite né, que você tinha tanto da Microsoft que surgiu de Gimpass, né? Você falou da sua filha. Uhum. Como é que você equilibra um pouco hoje teu pessoal ali com o profissional? E o que você gosta de fazer aí, além do Gimpass? Acho que também tem muita coisa que deve estar linkada, porque no final deve ter atividade física, deve ter... Mas me conta um pouquinho É. do dia a dia além do Gimpass. É. Tem uma coisa legal, né, Mostra que hoje, quando a gente escuta falar de bem-estar, né, eu estou estudando um pouquinho mais, né, cada vez mais esse tema, então quando a gente ouve falar de bem-estar, a gente fala que acabou já aquela coisa, e a pandemia ajudou muito isso, a acabar com aquela situação onde você tinha vida profissional e vida profissional e vida pessoal, né? Então, falavam-se sobre o balanço entre vida pessoal e vida profissional. Para mim, isso nunca existiu, para falar a verdade para você. E eu sempre brincava, que eu falava o seguinte, gente, eu não tenho um botão na minha cabeça que, ops, agora eu estou em casa, não, agora eu estou no trabalho. Para mim é tudo junto misturado, sabe? Sempre foi. Eu nunca acreditei nesse processo. Então, hoje, ok, todo mundo entende que isso não existe mais. Então, como que eu tenho esse equilíbrio hoje? É bem isso, assim, sabe? Tem algumas decisões que são claras para mim. Então, por exemplo, eu gosto de levar minha filha de manhã na escola, uma coisa que é um momento que eu tô com ela, porque depois que você começa o dia, você entra num ritmo acelerado e tal. Então, eu faço o café da manhã para ela até hoje. Então, eu faço o café da manhã, o lanche. Então, é um momento que eu tenho. Coisas de escola se tem reunião de escola, se tem qualquer coisa, é prioridade para mim. Eu cancelo qualquer agenda, óbvio, dentro do possível, qualquer agenda para estar ali. Então, eu acho assim, então tem momentos que não, tem dia que eu preciso trabalhar um pouquinho mais e não dá para parar e eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que viajar. Então, assim, eu acho que o equilíbrio disso é importante, assim, não em horários e nada disso, mas trabalhando essa mistura, sabe? Então, e eu gosto disso, para falar a verdade para você, eu gosto. Acho que se eu tivesse que ficar só em casa ia ser muito chato, se eu tivesse que só trabalhar ia ser muito chato. Então, eu consigo trabalhar muito bem essa mistura. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de coisas fora, assim, sabe? Outdoor. Então, eu gosto de correr, eu gosto de andar de bicicleta,
gosto de bike, gosto de spinning também, vou bastante aqui pelo Gympass. É, gosto de jogar beach tênis, são algumas coisas que eu faço, assim, beach tênis, Usa por exemplo, diversas é uma das coisas. modalidades aí que estão disponíveis no Gympass, é isso? Eu uso. Você sabe que, assim, eu sempre gostei de correr e fazia personal. Esse era um pouco, a atividade física sempre teve na minha vida desde criança, né? Mas, assim, esse era o que eu fazia, né? O personal, e eu tinha um personal que era assessor de corrida, então ele me incentivou, eu comecei a correr. E aí, depois que eu vim para o Gympass, aí eu comecei a fazer outras coisas. Então é muito legal, porque aí você começa a aprender a fazer outras coisas, né? Então hoje eu faço spinning, e aí são as minhas atividades, assim, que sim ou sim eu faço. É o beach tênis e spinning. Então tem essas coisas que eu faço, né? Até falando nisso, eu brinco, né? Falo que a gente do Gympass contribui muito para os nossos parceiros, né? Pra você ter uma ideia, a gente. Então, assim, então é isso que eu faço aqui. Isso que eu faço fora do trabalho, né? Não, legal. Uma coisa Muito legal, obrigado mesmo, Priscila. Oi, desculpa. Vamos lá. imagina, deixa eu te comentar uma coisa legal. Eu falei dos check-ins agora que a gente contribui para os check-ins. Eu não sei se eu te falei antes, mas esse mês no Gympass a gente está comemorando uma coisa interessante, que a gente chegou a 250 milhões de check-ins, batemos o recorde de 250 milhões de check-ins. E por que a gente está comemorando? Porque a gente demorou 9 anos para fazer 100 milhões. E a gente demorou 18 meses para ir do 100 a 250, para fazer 150 milhões a mais. Então a gente está comemorando isso. E aqui a gente tem enfim, aqui internamente a gente acaba celebrando esse ponto. Então isso é uma coisa que eu lembrei aqui que a gente estava discutindo dos check-ins, que a gente está comemorando esse mês a marca de 250 milhões de check-ins, que para a gente representa bastante, né? O crescimento acelerado, né? É um número impressionante num prazo curto aí. Bacana, Priscila, foi É, muito legal te receber aqui. Obrigado mesmo pela tua presença. imagina, obrigada eu pelo convite e estou sempre à disposição. E obrigado a você que nos acompanhou. Você pode conferir esse e outros conteúdos no nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil, e também no neofeed.com.br. Um abraço e até o próximo programa.